90% dos casos do paciente com disfunção de ATM, nós temos um desequilíbrio no seu eixo funcional. O que é isso? Dentro da função do sistema muscular, existe um eixo que faz com que esse músculo funcione. E no sistema estomatognático não é diferente. E esse eixo vem a partir dos nervos, que gera a informação contrátil, que pode estar comprometida. Tanto pela sua eferência, pelo seu comando, como pela sua aferência, que é a resposta que vem do corpo para poder agir com uma contração. Além disso, nós temos os desequilíbrios para esse tônus em relação à origem e inserção muscular. O músculo ele pode efetivamente trocar o seu padrão de tônus por conta de uma alteração de posicionamento de origem e inserção. E daí, o paciente cursar com um desvio da mandíbula, uma sobrecarga articular, com estalidos, porque simplesmente houve um desalinhamento nessa estrutura. Randy, e esse desalinhamento acontece por quê? Os desalinhamentos no crânio, tá? Muitas vezes eles estão pregressamente, tipo, desde a infância já, gerando uma assimetria. Se você for olhar para o paciente, existe uma assimetria, uma torção, eles não são tão alinhados, primeiro ponto. Ou existe história de traumas na região que afetou o posicionamento de origem e inserção, como também gerou uma contração, uma hipertonia rebote protetora devido aos traumas. No homem, principalmente, o que mais acontece no homem de traumas que pode afetar essa aferência, essa relação neurofisiológica, essa relação muscular? Os jogos de futebol, os traumas com bola na cabeça, os esportes de luta. Tudo isso gera fixações, desalinhamentos, desequilíbrios, cisalhamentos das suturas, das articulações cranianas. E qual é o detalhe? É que os músculos dependem das aferências provenientes da região do crânio. Aí nós temos sutura maxilozigomática, frontoparietal, aqui a coronal, esfenotemporal, que recebem influências do trigêmeo. E uma vez que essas suturas estão alteradas, elas vão gerar uma aferência que gera uma resposta em eferência para os músculos dentro do seu ramo motor. Um dos grandes obstáculos é essa relação dos músculos com o surgimento da dor na ATM. Por quê? Porque nós temos uma relação muito grande associada com o movimento. Doutor, se eu abro a boca, dói. Se eu fecho a boca, dói. Se eu mastigo, dói. Isso dá uma informação qual para você? Que o problema é mecânico, que o problema é muscular. Concorda? Coloca aí, vamos construindo esse raciocínio clínico, que é o principal. Você aprender a construir esse raciocínio clínico. Concorda? Nessa perspectiva, você é conduzido a pensar que você vai melhorar o paciente recuperando essa função motora. E aí, para quem é dentista, vai lá, coloca uma placa, alinha, puxa com o aparelho ortodôntico, tenta alinhar de qualquer forma a extremidade, a arcada superior, a arcada inferior, a extremidade. E quando você começa a perceber com maturidade que isso é só a ponta do iceberg diante de tudo que o paciente está apresentando, você começa a entender o porquê. Aquela tensão muscular é simplesmente uma defesa. E a nossa falta de conhecimento faz com que a gente continue errando e cronificando
o caso do paciente, frustrando o paciente dentro do processo terapêutico, que o paciente vai com a esperança de ficar bem, você melhora, relaxa, depois de 1 hora, quando ele chega em casa, a dor volta. Quando não volta, pior. Por quê? Porque o seu foco está na consequência, nessa ponta do iceberg. Quantas pessoas colocam um aparelho ortodôntico e cursam com muitas dores e sofrimentos para corrigir um problema? Quantas pessoas coloca a placa meio relaxante, passa um tempo bem, daqui a pouco piora tudo de novo e a placa já não resolve? Porque existe um raciocínio neurofisiológico por trás da expressão mecânica. E os músculos vão afetar a ATM exatamente refletindo essa disfunção. E aí, essas alterações supostamente musculares, ou seja, expressadas pelos músculos, têm uma razão neurofisiológica por trás. E se você quer melhorar os seus resultados, ter mais resultados ao mesmo tempo, ter resultado duradouro com o seu paciente, você precisa entender isso. Que o músculo, ele é um executor. O músculo, ele é um efetor. Ele só faz o que o corpo manda. Pega essa que poucas pessoas trazem tão claro quanto isso. O músculo, ele é um efetor. Ele executa uma função. E quando você entende que ele executa a função, você vai entender que a atenção nele vai ser nada mais, nada menos do que uma representação de uma disfunção pregressa, seja ascendente, cervical, sistema ióido ou descendente craniano de cima para baixo. E você precisa superar esse obstáculo que a faculdade traz para a gente, que é tratar a dor do paciente em termos de sintoma, no foco no sintoma. Você precisa entender que dentro do processo terapêutico de condução do paciente, existe uma hierarquia. E do processo de hierarquia, é como se você já conhece a sistematização de uma empresa. Vamos supor uma empresa, tá? Uma empresa, você tem a fase de produção de um produto, você tem a embalagem, você tem a logística e você tem a entrega. Se o cara da entrega não fizer um trabalho bem feito, mancha toda a função e toda a sistematização da empresa. Isso é o músculo. Quando o músculo não está fazendo um problema, executando bem, ele representa essa empresa como um todo, que não teve uma organização correta para isso. E ele está só fazendo o trabalho, sendo um efetor, sendo um pau mandado das necessidades. E dentro do sistema estomatognático, onde os músculos funcionam em interação, quanto menos você focar em trabalhar o músculo e entender, e buscar entender a necessidade desse músculo, mais rápido o paciente vai sair sem dor.